Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, coloca a fé, beleza? Nós estamos iniciando a oração, agradecer ao Senhor pelo segundo dia do nosso simpósio, 19º simpósio aqui do Jandaia. Ontem Deus trabalhou grandemente, eu creio que hoje Ele vai continuar falando em nossos corações. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor agradecendo por essa grande oportunidade. Nossos irmãos também que vai estar assistindo esse trabalho através da live, que o Senhor também possa falar no seu coração de maneira especial. Vamos iniciar a oração, ela possa passar a direção do trabalho para a nossa diaconisa Mari, para estar dando continuidade. Oramos. Sublime, eterno e glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que nós temos dado, estamos aqui na tua casa, Senhor, nesse trabalho, Pai, que é feito para louvor, para a glória do teu nome, para o nosso aprendizado, Senhor Deus, eu posso trabalhar de maneira extraordinária, mais uma vez. Como no primeiro dia, Pai, que foi realizado esse trabalho no dia de ontem, meu Pai, como o Senhor falou grandemente através do teu servo, que eu possa falar também, Senhor, nessa noite, através, Senhor, da tua filha, que irá ministrar a tua palavra, use ela, meu Pai, de maneira especial, fala conosco, também que abençoar a tua igreja geral, visitas enfermos, meu Pai, nossos irmãos estão trabalhando, estão estudando, e por não pode estar aqui, o Senhor possa também abençoar da mesma maneira, Pai. Nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Irmãos, a coisa não está muito boa do meu lado, nem o cantor me ajudou hoje. Eu fui entrando direto aqui. Só Jesus na causa. Deus nos ajude aqui. Mas, vamos lá. Meus irmãos, eu sei que os irmãos já fizeram a leitura com o nosso irmão presbítero, mas eu gostaria de ler novamente o texto, só que um pouco mais extenso. E queria aproveitar que os irmãos estão em pé, abram as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aleluia! Bendito seja o Senhor, com glória. Estou procurando aqui aqueles versos que a gente vai. Achei já uma. Achei aqui. Não, Zezinho, eu vou falar baixo para não ouvir, não. Estou procurando aquele semblante, sabe, que a gente se segura no momento, assim. Estou procurando, achei aqui. Minha família já encontrei por aí. As irmãs aí que estão sempre intercedendo, irmã Norma, irmã Fátima. Então, a gente já vai procurando. Os adolescentes, vocês têm que orar em dobro. Fica aí orando em dobro. Pronto, irmãos, todos se encontraram? Amém. Vamos ler então? Eu vou ler alguns versículos aqui salteados, mas a vontade era de ler o capítulo todo. Mas para não ficar exaustivo os irmãos, vamos começar do versículo 1 e quando eu for mudando eu falo para os irmãos. Mas eu gostaria de verdade que vocês acompanhassem aí. Não ficasse olhando do lado, ou pensando em quem está por vir, ou disperso. Se prenda aqui a leitura, tá bom? Presta atenção aí, quem não tem Bíblia tem aqui no telão, quem está desse lado tem ali. Presta atenção à leitura, porque todo o poder aqui, falando do poder de Deus, emana da palavra de Deus. Então, de repente, lendo todo esse texto aqui, não precisa falar mais nada. Amém? Vamos lá? Capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Está para desligar esse ventilador, por favor? E lançaram mão deles, e os colocaram na prisão.
seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Vocês estão comigo? Amém. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havíamos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E somando eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Está tudo bem aí, irmãos? E ouvindo, ele está chamando a vovó. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: lê comigo, e disseram: Senhor, tu que disseste pela
se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, vocês não têm noção do quanto eu estou sofrendo. Vocês riem porque não são vocês. Mas vejam bem, nós somos, declaramos, proclamamos, entendemos e defendemos e vivemos que somos pentecostais. Posso ouvir um amém? Amém. Somos pentecostais? Sim. Somos? Sim. Amém. Somos pentecostais. Ontem nós tivemos aqui uma aula histórica de como chegou tudo isso até nós. E eu fiquei meditando, depois que o irmão nos ensinou, nos ministrou, eu já estava meditando, mas eu fiquei mais ainda. Meditando mais ainda. Eu falei, o que eu estou fazendo ali, Jesus? Aquela programação, fala para mim. E o tema que nos foi dado hoje, para conversarmos um pouco, é os pentecostais. Vocês sabem? Vocês sabem? Vamos, irmãos. Uma das características dos pentecostais é que eles são dotados do poder de Deus, do revestimento do Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que dá poder é o mesmo de sabedoria. Aleluia. Olha só, logo vocês são sábios. Todos nós somos, amém? Amém. Se somos sábios da sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é a revelação, a iluminação da palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, vamos tentar de novo. Qual é o tema de hoje? Vocês sabem que nós estamos no simpósio, 19º simpósio bíblico, né? Da Escola Bíblica Dominical aqui em Parque Jandai, amém? Amém. Amém, né? Amém. Os pentecostais e o combate aos exageros. Sejam bereanos, meus irmãos. Leiam a Bíblia. É uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje. Mas vamos lá. O texto que foi escolhido para para a base, para todos esses dias, é esse livro de Atos, o capítulo 4, que já traz aqui o resultado do que Paulo e João fizeram através do poder do Espírito Santo de Deus. Vocês lembram, né? Onde foi falado de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja recebeu, aliás, que os apóstolos receberam a virtude que vem do alto, o poder do Espírito Santo. Outros foram cheios. Mas esse texto aqui está falando que depois de tudo isso, saíram para proclamar o Evangelho e seguiram a ordenança de Cristo.
indo para a oração, eles se encontraram lá no caminho da porta do templo, um coxo, e ele pediu esmola, era um pedinte, pediu esmola. Pedro, olhando para ele, disse para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de dar a oferta, eu estou em falha, porque também era a regra cristã, era a regra aqui dos judeus, de ter, ele não tinha. Então ele disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas vem cá, o que nós temos, isso nós te damos. E o que nós temos? Em nome de Jesus, levanta e anda. Os sinais começam a explodir. Começam a explodir. E aí esse capítulo que a gente leu fala da consequência disso. E qual foi a consequência? Chamaram para um diálogo. Na verdade, chamaram para acuar, para impedir que eles continuassem. Irmãos, eu estou aqui tentando contextualizar para chamar a atenção de vocês. A hora que vocês estiverem comigo, a gente entra no tempo. E eles foram, irmão José Maria, ali oprimidos pelos principais, e estavam ali oprimidos e começaram a questionar: vocês não podem fazer isso, no nome de Jesus, vocês não podem fazer assim, vocês não podem falar no nome de Jesus, vocês não podem falar a palavra que mencione Jesus como Salvador. E o que eu gosto aqui é da resposta de Pedro. O que eu gosto aqui é da resposta de Pedro. Dentro desse tema que a gente está aqui tentando chegar nele, os pentecostais e o combate aos exageros, a primeira coisa que um pentecostal, um cristão, um seguidor de Cristo, aquele que foi alcançado pela graça salvadora, que ele tem, Josué, é convicção. Convicção. Convicção de quê? De salvação. Por que, Jonathan, se hoje nós estamos aqui glorificando, exaltando, magnificando, indo trabalhar, glorificando, voltando do trabalho, glorificando, renunciando, seguindo, lendo Bíblia, buscando a presença do Senhor, continuando em comunhão, com o sistema nos confundindo, mas nós permanecemos aqui nessa palavra, é porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou. Logo, se eu fui alcançada pela salvação, não é obra minha. Se você foi alcançado pela salvação, não é obra tua. Isso é dom de Deus, vem de Deus para mim e para você, e para todos quantos nele creem. Então, se é uma coisa que nós temos convicção, eu até brinco às vezes. Estou muito feliz de te ver aqui, Davi. Davi trabalha comigo lá no Conselho Telar. Muito feliz de te ver aqui. E que a gente acaba repetindo é o seguinte: irmão, não quero saber. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Fui alcançada pela graça salvadora do Senhor. Não merecia. E nem fui eu que escolhi. Ele me escolheu, me alcançou. Meu coração era duro. Então vem de Deus. Agora vem cá e fica aí. Essas coisas vêm de Deus para nós. Não é verdade? A salvação, vocês têm convicção? Diga amém. Se sim, se não, baixa a cabeça e vai chorar. Tem convicção da salvação que vem de Jesus. Então ninguém discute. Se vai discutir com José, ela fala assim: meu amigo, não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. Você pode inventar moda aí do jeito que você quiser, mas a Bíblia é clara e eu creio na palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar. Ela vai aonde eu não vou. Ela alcança o que eu não alcanço. Ela transforma o que médico não transforma. Ela faz milagres só de ouvir. Só de ouvir, ela já vai trabalhando nos corações dos outros. Então nós temos essa convicção. Nós temos essa convicção.
moderado, que vem amanhã mais moderado, mas eu já sou meio espalhado um pouco, segura aí, vocês me conhecem. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, ó. Porque na verdade, é Jesus, viu? Falando para eles. Porque na verdade, João Batista vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não, versículo 5, tá? Não muitos depois desses dias. Versículo 6. Aquele, pois, que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará cruz nesses tempos o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, aleluia! Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória, exalta o teu nome, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, somos pentecostais, temos outras linhas aí que o irmão abordou ontem, tenho certeza que os irmãos que vêm amanhã e depois vão abordar também. Nós temos lá os reformadores, nós temos aqui os reformadores, nós temos os neopentecostais e nós temos os pentecostais, e temos imitadores. E aí eu vejo tanta insegurança com tantas essas coisas. Imagina isso, não, o que é isso? E vão se oprimindo e vão se ajudando. Vou repetir: o mesmo Espírito de poder que revestiu e nós fomos batizados, aprendemos ontem, fomos mergulhados por Jesus nele, batizados no Espírito Santo, é o mesmo de sabedoria. Então essa história que anda espalhando aí por séculos, por anos, de que os pentecostais é um povo barulhento, sem instrução, bagunceiro, não sabe de nada. Ei, olha aqui para mim, balela, os pentecostais são um povo revestido de poder, que creem e vivem a manifestação dos dons espirituais nos dias de hoje. Agora, que existem imitadores, sim. Agora, que existem aqueles que querem ser mais, sim. Em todo o tempo. O tempo todo. Infelizmente. Mas o tema central desse simpósio diz que nós somos pentecostais. Qual é o tema central? Alguém sabe qual que é? Alguém sabe? O irmão disse que vai pagar a cantina para quem souber o tema central. Hã? O slogan já mostra. O slogan já mostra aí, ó. Tem um coração e uma mente aí no desenho, ó. Somos pentecostais de coração e de mente. Inteligente, sabedoria, de coração, ferve, transborda, está vivo. E aí eu fiquei pensando um pouquinho nisso, irmão César. Somos pentecostais. Quem são eles? São os apóstolos, que a gente já viu ali no primeiro capítulo. Qual é a convicção de fé dos pentecostais, sendo pentecostais? Batismo do Espírito Santo e manifestação dos dons espirituais. De coração e mente. De coração e mente. Bom, partindo do princípio que a palavra de Deus é inerente, aliás, é inerrante, infalível e superior a tudo que já foi produzido na humanidade, na ciência, na medicina, na tecnologia, ou ainda será produzido para definir e restaurar o ser humano, temos
temos como objeto de atenção das Escrituras o coração humano, à luz da mente, pensamentos de Deus, apontando direcionamento a quem? Direcionamento a quem, irmãos? A Jesus. A Jesus. Nos leva a Jesus. Nos leva a Jesus. Todo esse mover, todo esse poder, toda essa presença, toda essa manifestação tem que levar para uma única direção. E aí onde está o ser sábio? Aí onde está ser pentecostal de mente e coração? Aí onde está ser pentecostal e não bagunceiro? Leva a única direção. Qual a direção? Jesus. 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 Olha a resposta de Pedro lá no cinema. O que ele respondeu? Eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto e ouvido. De quem? Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Morreu, mas ressuscitou. É o Filho de Deus, o Salvador. Andei com ele, vi milagre. Ele me transformou. Estou aqui, me revestiu. Não tem como negar isso. Se fosse hoje, irmão, a gente dizer, mas qual foi o dom que foi manifesto ali na porta do templo daquele coxo que Pedro falou? Em nome de Jesus, levante e anda. Qual foi o dom que a gente viu sendo manifesto ali? O que você responderia? Maravilha. Dom de cura. Não é isso? É isso que a gente está dizendo? Olha a manifestação da cura e da maravilha. E quem é que foi glorificado? Quem é que foi exaltado? Isso é ser pentecostal. Isso é ser pentecostal, irmão. O sucesso não é meu, o sucesso não é teu. O sucesso, a glória é de Deus. Está aqui, ele falou sobre isso. Foi o texto que nós lemos. Qualquer divergência, qualquer dúvida, qualquer coisa que você não concordar, fica à vontade. No final do culto nós temos superintendente, nós temos pastor, nós temos professor e temos aqui também mestres. Vai lá, ouvir falar comigo também, que nós vamos aprender juntos. Vamos lá. Então, começa no coração. Vamos lá. Esse aqui é o capítulo 36, versículo 26 e 27. Vocês estão com a Bíblia, né? Me ajuda aí. Vamos me mostrar já? Foi. Ezequiel 36, 26 e 27. Está falando lá de Israel, sim, é de Israel. Cativo, sim, cativo, lá, sim, é isso. Mas ouça o que ele diz. Acharam? Usei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Israel estava indo contra e afrontando Deus. Aqui, vocês sabem disso, que nós no trimestre retrasado falamos sobre isso na escola bíblica dominical, quando eu digo nossa igreja, não era eu estava acompanhando os irmãos que estavam ministrando a todos nós, mas estava falando sobre isso, e ele fala exatamente isso. Os pecados de Israel se afastaram de Deus, se corromperam, o coração endurecido, não ouvia a palavra, não se rendia aos ensinamentos de Deus, à vontade de Deus. Só tem um jeito. E aí ele diz aqui, o profeta diz aqui: ei, presta atenção, Israel. Assim diz o Senhor: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito.
e trarei da vossa carne o coração de e vos darei um coração de carne. Um coração de pedra é difícil, né? Entra alguma coisa, pedra, não é? É difícil, é duro, leva tempos, anos, alguns levam séculos ali para se moldar, se está exposto às intempéries da natureza. Não é duro. Meu Deus do céu, Deus está falando, Deus está ensinando, já viram tantas coisas, mas se desviaram, se corromperam, pecaram, foram contra, exaltaram outros, deram as costas para Deus, não ouviram nem os profetas. Mas não tem um jeito, vocês vão cativo, mas tem uma coisa: eu vou trocar este coração de pedra e um coração de carne. Para quê? Para você ser sensível à palavra, à voz do Espírito de Deus. Vamos mudar isso. E aí vem comigo aqui, olha aqui para mim que a gente vai abrir parênteses aqui, porque eu não sou tão intelectualmente tão inteligente, mas vou seguir aqui a iluminação que é nos dando. Vou te dizer uma coisa para você: quebrando este coração diante de Deus, quebrando este coração diante de Deus, quebrante este coração diante de Deus. Não sou eu, não é você, não é o louvor, não é o tocador, não é o pregador, não é o supra-sumo, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Não inventa moda. Quando Deus quer falar conosco, e Ele fala conosco, é através da sua palavra. Essa é a manifestação dos dons, cujos quais nós cremos e vivemos até os dias de hoje. É movido pelo Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, não é benefício meu, não é, como eu posso dizer, não é mérito meu, não é mérito teu. Quebra esse coração aí, tira essa soberba, tira essa arrogância. É Deus, é tudo Deus, é tudo Deus. Agora, Mateus, você marca o dia, a hora, como foi dito, você marca o dia, a hora. Irmão, vem que é hoje, irmão, vem que é agora, irmão, nós reservamos esse mês, irmão, nós reservamos essa semana. Ei, não é você, não sou eu. Tem dia, tem hora marcada, eu creio, lá no tempo do relógio, no calendário de Deus. Aleluia. Seguindo. Coração. Por isso que a Bíblia vai nessa direção do coração. De tudo que você tiver que guardar, guarda no teu coração, porque dele procede. Eu sei que nós somos pentecostais de mente, de coração e de mente. Guarda o teu coração, porque dele. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Lucas capítulo 6, versículo 45, eu vou ler aqui, meu tempo está indo. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala. Nosso coração é a fonte na qual tiramos o bem e o mal. Nosso coração é a fonte. Mateus capítulo 15, versículo 1, 2, depois de 10 ao 14, diz: não é. Quando Jesus estava lá com os discípulos, ensinando, orientando, discipulando, ele depara lá com os fariseus e fala assim: os teus discípulos comem de forma absurda
nem lavam a mão, nem se purificam para participar dos alimentos. Não, você não tem que lavar a mão antes de comer, não é isso, tá? Mas não nada, não. E eles observando os rituais, se disserem que eles não seguem os rituais, que absurdo. E Jesus olhou bem para eles e disse: olha só, vamos ser rápido aqui porque o tempo está passando, então deixa eu ir direto ao ponto com vocês. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é. É o que? O que sai da boca. O ato de lavar as mãos, de estar arrumado, é apenas um costume que independe da substância do nosso coração. Por quê? Aonde estiver o seu tesouro, aí também está o teu coração. Então, por que pentecostais de coração? Porque é daqui que sai. É daqui que sai. De coração. E é claro que um estudo mais aprofundado, com pessoas com maior conhecimento, vai explicar que hoje é na mente. Por isso que o irmão usou coração e mente. Porque está lá, estão interligados. Coração e mente. Então guarda o teu coração. Veja o que está entrando no teu coração. Veja o que está entrando no teu coração. De que forma está entrando, o que está indo. Tinha uma colega de trabalho. Até meados de 2021, ela dizia assim pra gente, quando a gente sabe poesia, como eu estava falando: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não deixa isso entrar no teu coração. Guarda o teu coração. Aleluia. Não deixa isso entrar no teu coração. Guarda ele. E aí você estudando isso, você entende por quê, né? Guarda o teu coração, que é daí que vem. Daí que procede. Bom, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo cita Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 13, que diz assim: e então fez uma declaração a respeito de todos os crentes. Nós vamos falar agora sobre a mente. Ele disse: temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Não é isso, irmãos? Não é isso? Temos a mente de Cristo. Porque nós somos alcançados por essa salvação. E alcançados por essa salvação, somos convencidos dessa salvação pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, convence o homem do pecado e do juízo. É trabalho do Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem do pecado. Sabe qual é o meu papel, qual é o teu? Nessa, sabe qual que é? Sabe qual que é? Sabe qual é? É pregar o Evangelho. É ensinar a palavra de Deus. É falar do amor de Jesus Cristo. Porque se você pega o livro de Atos capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, começaram a falar em outras línguas. Em línguas, os que estavam estrangeiros lá ainda entendiam o seu próprio idioma. E eles começaram a ouvir, alguns começaram a falar: mas esse pessoal está bêbado uma hora dessa? Isso é doideira, isso é loucura, esse pessoal está louco. E ele disse: não. Pedro se levantou e disse: não. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Esses homens não estão cheios de monstros, como vocês estão dizendo, e estão zombando, arrasando aí nos vossos corações. Mas isso é o que foi predito lá no livro de Joel. E chegou o tempo, chegou a hora em que todos serão cheios do Espírito Santo. Será derramado sobre toda a carne. E Pedro começa a dizer, isso é que foi predito por Joel. E começa a falar de Jesus Cristo. E vai falando, sabe aquele Jesus que nós andávamos com ele, que vocês crucificaram, que levou ele ao sepulcro, mas lá ele não ficou, ressuscitou, se apresentou, caminhou conosco nos dias. Sabe, esse Jesus é esse mesmo que está conosco.
Siga que nos identificamos com o propósito de Cristo. E o propósito de Cristo qual que é? A buscar e salvar o perdido. É o plano de Deus, é a salvação. Significa que compartilhamos as perspectivas de Jesus sobre a humildade, obediência. Tudo isso tem referência bíblica, irmãos, mas nós vamos em frente. Depois eu vou dar para o Mateus, agora vocês perguntam para ele. Nos versículos que antecedem o texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, vamos lá? Abre a Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O versículo 16, podemos? Sim. Podemos? O versículo 16 é assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Quem? Quem conheceu a mente do Senhor para orientar a Deus, para ensinar a Deus? Quem? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Mas os versículos que antecedem esse versículo 16, nós podemos observar algumas verdades sobre a mente. Vamos lá. Versículos 5 e 6 fala que a mente de Cristo contrasta fortemente a sabedoria do homem. Versículos 5 e 6. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Então, traz que a mente de Cristo, ela contrasta a mente do homem. O versículo 7 já nos traz que a mente de Cristo envolve a sabedoria de Deus, outrora oculta, mas agora revelada. Agora, fica comigo, irmãos. Agora revelada. Fica comigo. Não vai embora, não. Não deixa tua mente se distrair. Fica aqui comigo. Reclamações no final do culto ali atrás. Vamos lá. A mente de Cristo é dada aos crentes através do Espírito de Deus. Opa! A mente de Cristo é dada aos crentes através do Espírito de Deus. Versículo 10 ao 12 desse mesmo capítulo. Está com a sua Bíblia aberta? Vai lá. A mente de Cristo é dada aos crentes através do Espírito de Deus. A mente de Cristo não pode ser entendida por aqueles sem o Espírito. Versículo 14. A mente de Cristo dá aos crentes discernimentos em assuntos espirituais. Versículo 15. E a gente pode continuar aqui, ó, com mais algumas coisinhas, mas vamos em frente. Para ter a mente de Cristo, primeiro devemos ter a fé salvadora. E foi a primeira pergunta que eu fiz aqui quando nós começamos o culto hoje, ou quando foi me dada a oportunidade, a gente deu uma introdução aqui sobre a fé salvadora. Foi isso, irmãos ali? Sobre a fé salvadora. A fé que uma vez nos foi dada, essa fé, essa salvação nos alcançou. Nos alcançou. Tudo bem? Então, começamos por aí, mente de Cristo. Por isso que nós somos pentecostais, de coração e tenha isso em mente. Para fechar sobre a mente, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Alguém pode ler? Eu estou vendo que nem todos estão manuseando a Bíblia aí, mas vamos então ajudar os irmãos. Colossenses 3, 1, 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas
expansão da terra. Pensar, você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem que pensar nas coisas que são da onde? São da onde? Do céu, de cima, vem de Deus. O mesmo Espírito que nos dá poder é o mesmo Espírito de Jesus. Vocês não estavam aqui no começo, né? Sabedoria. Sabedoria. Deus dá sabedoria aqui. Sabedoria. Pensai nas coisas que são de cima. Tem uma palavra grega aqui para o pensai. Eu não vou saber pronunciar. Que significa ter entendimento. O significado do grego de pensai é ter entendimento. É ter entendimento. Você compreende. Você compreende. Fica comigo, senão você não vai entender. Nós temos a mente de Cristo. Já ficou provado, amém? Amém. Se temos a mente de Cristo, se já ressuscitamos com Ele, temos que buscar as coisas que vêm de cima. Pensar nas coisas de cima. Se eu penso nas coisas de cima, pensar no que é? É ter entendimento. Então eu não estou aqui tateando cegamente. Amém? Amém. Eu não estou tateando cegamente sem saber para onde que vem, que vier aqui eu abraço, vamos lá. Não. Eu tenho entendimento. Nós somos inteligentes. Quando o poder de Deus se manifesta através do seu Espírito em nossas vidas, segura aí. Quando o poder de Deus se manifesta em nossas vidas através do seu Espírito, nós temos entendimento. Sim ou não? Sim. Então, meu irmão, você vai entender o que Deus está te levando, o que Deus está te impulsionando para fazer, para dizer. É o poder de Deus com entendimento. Não sair batendo aí de sorte. Não! 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 Quando Deus, o Espírito Santo de Deus, você já teve uma tribuna ministrando? Então você sabe que quem está aqui consegue ver todos os movimentos. Pode até comentar mais ver. Quando Deus, irmão Francisco Arraes, manifesta o seu poder através dos dons espirituais, o Senhor sendo instrumento, eu sendo instrumento, você sendo instrumento, os irmãos sendo instrumento, e Ele leva você a fazer a obra dele, e Ele vai dizer: ô irmão João, vai, porque o Senhor disse que essa obra é dele. Vai, porque é o Senhor. Ai, irmão, eu não sei, foi uma coisa que aconteceu e eu senti esse impulso. Você sabe, porque o mesmo Espírito de poder é o mesmo de sabedoria. Pensar nas coisas de si, e o pensar é entender, ser inteligente. Se não é, se não tem, peça a Deus que Ele te dá. Ele te dá. Glória a Deus. Quantos obreiros aqui atrás ficam em silêncio, está dizendo, ou está doendo, ou está dizendo, para, pelo amor de Deus. Muito. Eu vou entrar lá no Pentecostais Combates Exagero, estamos chegando lá. Bom, então significa ter entendimento, ser sábio, ser do mesmo pensamento. Não é isso? No grego é ser do mesmo pensamento. Mesmo pensamento de quê? Olha, se o texto ele está começando aqui dizendo, se já, portanto, vê lá, portanto, vocês três, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, não é isso? Então o mesmo pensamento de quem? O mesmo pensamento de quem? Cristo. Daquele pregador famoso. Não, é daquela cantora.
emoções falam. Onde eu acho? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas Mateus, eu leio e não entendo. É por isso que você tem o Espírito. Ele habita com Deus, ele está com Deus, ele é Deus. Quem conhece a mente de Deus, o próprio Deus, ele vem a você, ele abre a tua mente, ele ilumina, ele se revela através da sua palavra. Ficou claro? De coração é mente. Emoções com inteligência. Emoções com inteligência. Bom, os pentecostais e o combate aos exageros. Tem o que o irmão trouxe de resumo ontem. Eu acredito que a missionária Elisete, que é minha professora também, viu? Ela deve trazer também esse esclarecimento. Mas nós temos os não pentecostais, reformados, neopentecostal, e temos os pentecostais, certo? Pentecostais tem algumas divisões que nós ouvimos ontem, né? A explicação, não vamos repetir, mas nós ouvimos ontem. Mas vamos ficar com os nossos pentecostais que nós aprendemos ontem. Cristão que acredita, quem são esses? Quem são? Quem são esses? Quem são esses pentecostais? Quem são os pentecostais? Onde eles estão? Os pentecostais. Onde foram parar? Foram sufocados pelas críticas. Cadê os pentecostais? Onde estão? Ficaram tão sábios, tão inteligentes, que não conseguem sentir a sensibilidade do mover e da presença de Deus. Onde estão? Cristão que acredita que os dons permanecem até os dias de hoje. Diferente dos demais que dizem que foi só lá no tempo dos apóstolos para confirmar o chamado e a obra dos apóstolos. Bom, então, nós acreditamos. Não acreditamos? Posso ouvir amém? Amém. Jesus cura nos dias de hoje? Amém. Jesus batiza no Espírito Santo? Amém. Liberta. Amém. Amém. Salva. Amém. E vai nos levar para o céu. Está aqui. Nós acreditamos. Foi domingo passado, domingo retrasado, eu dei um testemunho aqui. E os que são mais antigos, não, os mais experientes na igreja, aqui no quarto de andar, deixa eu ficar chateado. Cabelo branco só tem eu, essa é tudo novinho. Mas vamos lá. Eu dei um testemunho aqui que quando o Senhor me alcançou em 1989 aqui, eu fui buscar o Senhor com a orientação do meu pai na fé, que a gente chama de pai na fé, né? O pastor Paulo Roberto, sua esposa irmã Letícia e a irmã Adriana, que congregaram no Evangelho. Foram me guiando, me orientando, presta atenção, é para hoje. Eu estou dentro da agora, quem deu foi o pastor. E o que aconteceu? Eu fui para um seminário, conversei com o pastor Paulo, para esse seminário lá em Cumbica, lá na igreja Jardim de Oração. Alguém conhece aqui a igreja Jardim de Oração lá em Cumbica? Fui para um seminário lá. Fica ali atrás da churrascaria Cumbica, ali na avenida. Alguém falou no domingo, dá um endereço. Avenida Nova Cumbica, acho que é para lá. Eu fui para um seminário lá. E eu, nova aqui na igreja, acho que eu tinha um mês e pouco. Era isso, não passava disso. Pegava ônibus aqui, ia lá para Cumbica, terminava 10 horas da noite e eu voltava de ônibus. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, uma pessoa muito correta, sempre fui uma pessoa que andou sempre direitinho. É o contrário, viu? É o contrário, estou sendo irônica. Minha família está aqui para testemunhar isso. E quando o Senhor me alcançou pela sua misericórdia, ficou algumas coisinhas aí fora, terríveis. E aí eu peguei o ônibus lá e
frente à churrascaria comida, vindo para cá. Naquela noite era o pastor Hugo Carniel. Alguém lembra dele? Pastor Hugo Carniel. Ensinando sobre o Paracleto, ensinando sobre o Espírito Santo ser um companheiro, estar do lado, estar junto. E eu fui absorvendo aquilo lá, anotando a apostila, com a Bíblia, e vim toda alegre, saltitante, nova convertida, cheia de sede. E vendo, quando nós estamos chegando, era, irmãos, totalmente diferente do que está aqui hoje. Não tinha o X, não tinha esse condomínio aí, nada. Quando foi chegando no ponto do ônibus, eu olhei dentro do ônibus e eu vi. Sabe onde tem um posto de gasolina ali, onde tem a loja, como é o nome da loja ali na rua de casa, gente? Jura aí? Magazine Luiza, que hoje tem a loja Magazine Luiza, do outro lado tem um posto de gasolina. Ali era tudo mato, e tinha rua para descer. Quando eu olhei do ônibus assim, eu vi um pessoal, os amigos do passado, e eles estavam me procurando. E eles se separaram. Eu desci, eu dentro do ônibus cheguei agora. Se eu passar desse ponto, não tinha esse ponto aqui, era um pouco mais antes. E agora? Na minha ignorância, eu estava gatinhando ainda, estou, mas estava pior. Eu falei, Senhor, eu aprendi hoje que o Espírito Santo é companheiro, eu não estou sozinha. Como é que eu, enfim. Comecei a conversar com Deus. Desci do ônibus lá e fiquei olhando. Fiquei parado, falei agora. Não ouvi vozes, não ouvi nada, não ouvi. Mas eu senti este impulso. Vai. Eu entendi na minha mente isso e senti. Vou. Eu fui. E eles conversando, separando. Uma parte de um lado, a parte do outro. Eu não tinha para nem passar, tinha que passar no meio deles. Falei, meu Deus, e agora, né? Eu com a apostila na mão, a Bíblia, e quase fechando os olhos para caminhar, mas eu fui. Fui indo. Atravessei a rua, porque não era essa avenida, eu atravessei a rua. Então, quando eu estou descendo a rua da minha casa, ali, onde tem um posto de gasolina agora, a rua ali não era asfaltada, estou descendo a rua, eu estou ouvindo a voz de longe assim, cadê ela? Para onde ela foi? Meu, você vacilou, deixou ela passar, você não viu? Irmãos, não foi no século passado, é hoje. O Espírito opera hoje. É para hoje. E eu não estou contando testemunho de ninguém, eu estou falando que eu vivi a experiência do Espírito Santo de Deus. O Santo Espírito é mostrar de coração, de mente e de presença. Eu passei, eles estão me procurando até a data. Isso, claro, é força de expressão. Estão me procurando até a data de hoje. Nunca me viram, nunca me acharam. O Senhor me escondeu. Não foi ninguém que me contou, não foi um filme. Eu não tive um arrebatamento. Eu não desmaiei. Eu não sei o que aconteceu. Eu vivi, eu vi, eu ouvi. Para hoje, o Espírito Santo de Deus trabalha, opera. As manifestações dos dons espirituais reais estão no nosso meio, estão sobre nós. Claro, dadas por Deus. Bom, ficou claro aí que pentecostais, né, a igreja que está no coro, pastor, nós enfatizamos a experiência do batismo no Espírito Santo, que é marcada em falar em línguas, tem ênfase nas revelações, profecias, manifestações dos dons, mas o culto é centrado nessas manifestações, isso é o que eles dizem. Mas vamos lá, seguindo, pentecostal de convicção e fé. De novo, cremos, vivemos batismo no Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. Somos pentecostais. O agir de Deus, agora nós vamos entrar. Somos pentecostais, os pentecostais e o combate aos exageros. O agir de Deus surpreende, irmãos. O agir de Deus surpreende. Ele nos surpreende. Até a data de hoje. Até a data de hoje. Ele nos surpreende. É coisa assim que às vezes a gente até quer explicar, né? A gente tá com um jeitinho teologicamente. E ó, deixa eu dizer um negócio para vocês. Escutem, viu? Passou essa fase dessa brincadeira de teologia, coisa da carne, é coisa fria. Para com isso. Nós já passamos dessa
passamos, vencemos isso. Amém. Opa! Amém. Pentecostal que é pentecostal, ele estuda as escrituras. Aleluia. Amém. Bom, surpreende. O Senhor nos surpreende. O Espírito Santo transformou os discípulos, os apóstolos, em homens poderosos de Deus, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Numa versão de cabeça para baixo. Mas essa você vai ler. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, 17. Os discípulos estavam lá, ficaram sabendo que alguns irmãos reconheceram Jesus Cristo como o Salvador, na linguagem de hoje. Depois você lê direitinho o texto aí, mas na linguagem aqui, nossa, como Salvador, e foram até lá para orar por eles, e estavam lá falando do poder de Deus. Eles oravam e punham as mãos e eles recebiam, eram cheios do Espírito Santo, eram cheios do poder de Deus, através do Espírito Santo, e ficaram sabendo que os discípulos estavam lá também. Aí foram lá buscar. Jasón guardou eles em casa, não entregou, eles arrastaram Jasón para fora, dizendo: olha, esse rapaz aqui está escondendo esses desordeiros. Meu Deus. Vem comigo, igreja, vem comigo, igreja, vem comigo, igreja. Ele disse: olha, o Espírito Santo de Deus opera maravilha. Viraram o mundo de cabeça para baixo aí, e agora chegaram aqui também. E eles estão por aqui. Deixa eu te dizer, vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Vou abrir um parênteses. Segura aí esse raciocínio, mas presta atenção aqui. Chegou lá, vai chegar aí você também. Chegou lá, vai chegar na tua vida também. Eles chegaram aqui e vieram fazer qual é a desordem? A desordem é que eles eram cheios do poder de Deus através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso mais detalhe em outras passagens aqui no próprio livro de Atos, mas vamos lá. Qual foi a mudança? Os apóstolos, os discípulos haviam estado com Jesus, não se escondiam mais. Após esse revestimento, eles não se escondiam mais, estavam em toda parte. Está lá, Atos capítulo 4, versículo 13. Foram aprisionados, foi o que a gente leu, foi aprisionado por causa de uma cura. Pedro que estava escondido, os discípulos que estavam acuados, os discípulos no caminho de Emaús, lembram? Aleluia. Se afastando, vão embora, se esconderam. Mas quando foram batizados no Espírito Santo com Jesus, eles saíram sem medo para falar e testemunhar e dizer: olha, o negócio é o seguinte, Jesus Cristo é o Messias, sim senhor. Aleluia. É o Filho de Deus, sim. Aleluia. Glória a Deus. Bom, foi se espalhando. Atos capítulo 10, versículo 44 e 48. Alguém pode ler? Nós não estamos dentro do tema dos exageros. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 e 48. Alguém pode ler? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que,
assim como nós recebemos o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O versículo 46 diz assim, ó, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Está isso na Bíblia de vocês, irmãos? Tá? Confere aí para mim, versículo 46, está escrito isso? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Quem era? Gentios. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, vai voltando aí no versículo primeiro, você vai ler lá a história, sabe de quem? Bota aí. De quem nós estamos falando? De quem? Cornélio. Alguns dizem, os historiadores, teólogos, e nos comentários que a gente fala sobre isso, um prosélito, que era um prosélito. E para completar, soldado romano. Olha só onde foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Homem temente está falando, mas só que a maravilha aqui é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele falou com Pedro, irmão Francisco Arraes. Pedro estava lá, teve uma visão, falou, eu vou de maneira nenhuma ingerir coisa imunda. E o Senhor disse para ele, falou, Pedro, acabou a bagunça, Pedro. Não tem mais, não fale que é imundo aquilo que eu purifiquei. E quando Pedro vai lá, e Pedro está explicando, e Pedro está falando, e Pedro está ensinando, Pedro está justificando, o Espírito Santo de Deus vem e se apodera de novo. Está vendo que não precisa muito? É a palavra, é a palavra, é a palavra. Anuncie, fale. Aleluia. Glória a Deus. Bom, Atos capítulo 19, versículo 2 ao 6. Alguém pode ler? Só para a gente fechar esse ciclo aqui. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Qual que era o batismo de João? Hein? Alguém sabe? Qual que era? Então aqui ele está falando de batismo. Qual? Fala comigo, igreja. Se o batismo de João era o batismo nas águas, de qual batismo ele está falando aqui? Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Meu Deus. Vocês já foram batizados? Sim, no batismo de João. E o batismo do Espírito Santo? Eu nem ouvi falar sobre isso. Nós nem sabíamos sobre isso. Olha aqui para mim, caramba. Vocês já ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Que bom, né? Nós nem ouvimos falar sobre isso. Nós nem sabemos o que se trata. E começa a falar. E o que acontece? Paulo e põe as em Éfeso, você quer Éfeso? E põe as mãos sobre eles. E ora, explica, e ora. E o que acontece? Foram batizados no Espírito Santo. Como é que eu vou negar um negócio desse, minha gente? Como é que eu vou negar um negócio desse? Olha, combater os exageros. Vamos lá, para finalizar, porque já estamos chegando no nosso combinado. O que é combater? Combater é um verbo. Nós vamos agora para a essência do verbo. Combater é um verbo. Um verbo que está ligado ao objeto. Porque este verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Cadê os jovens, adolescentes, irmãos que estão? Combater é opor-se. Opor-se contra as más influências. Nesse caso, ele é uma ligação ao objeto, ao outro termo. Então é um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Então é opor-se contra. Ser contra ao quê? As más influências.
Nós vamos combater. Fica comigo aqui. Nós vamos combater. Meu Deus do céu. Jesus amado. Senhor, derrama o teu poder de avivamento, de ânimo sobre esse povo. Combater, nós estamos falando de combater aqui as más influências. Louvado seja o nome santo de Deus. Aí o tema não fica só nisso. Os pentecostais nós sabemos quem são e como são. Desde hoje estamos aprendendo. Combater já entendemos que é oposto, ser contra essas más influências. É um exemplo, é claro. Exagero, que é um substantivo masculino. Primeiro, ele diz que é ato ou efeito de exagerar. Ele ficou meio redundante, né? De exagerar, é ampliar. É ampliar. Qualidade do que é excessivo. Eu lembrei do pastor José Maurício, saudoso pastor José Maurício. Nós ouvimos que ele dava aqui pra gente, e ele dizia assim: irmãos, tudo que é demaseio é pecado. Lembra disso? Irmãos, tudo que é demaseio é pecado. O que é demaseio? O que é demaseio? Exagero. Exagero. Tudo que é exagero é pecado. Era isso que o pastor Maurício ensinava pra gente. Para nós tomarmos cuidado, sermos vigilantes. E aqui está dizendo combater os exageros. Então, ser contra, irmãos. Não permita essas más influências, esses excessos. É aí onde estão querendo massacrar os pentecostais. É aí onde estão querendo nos massacrar. Deixa eu dizer uma coisa. Ela está gravando, eu vou me compromete com a beleza. Vamos lá. O mesmo Espírito que nos dá o poder é o mesmo que nos dá sabedoria. Estamos sempre nos deparando, irmãos, com os comentários maldosos. Sempre, sempre, irmãos. E olha que eu te amo um bocado. Sempre nos deparando com os comentários maldosos. Será? Naquele movimento, né? Nossa, da Igreja Assembleia de Deus, o Ministério Madreiro, não, é daquele movimento, qual movimento? Aquele lá que grita, pula, solta, rodopia, faz barulho. Não, a gente faz barulho sim. Não fica calado, não, a gente faz barulho. Faz sim. Mas é aquela bagunça, eu não sei o que você tem com bagunça. Não sei. Quem determina o que é exagero? Quem é que determina esse exagero? Meu Deus do céu! Quem é que diz, põe a medida e diz que é exagero? Fala pra mim, quem? Se você disser pra mim quem é que determina, quem é que nos ensina e nos mostra esse exagero, o irmão vai pagar outro lanche para a cantina. Quem? Levanta aí, irmão. É a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. É a palavra, Ricardo. Ele vai te pagar a cantina. É a palavra. É a palavra. Irmãos, quem nos conduz? Glória ao Espírito Santo. Amém. Quem nos leva a conduzir, a manifestar os dons espirituais do nosso meio? Não é o Espírito Santo de Deus. Quem nos reveste? Não é o Espírito Santo de Deus. Não é Ele que está nos dando a revelação da palavra do dia a dia quando a gente não entende, não é? É esta palavra aqui, ó. Não vem com essa conversa. Eu não sei, irmão. Eu não sei, me deu um negócio assim, vamos descobrir que negócio é esse. Vamos descobrir que negócio é esse. Mas são os líderes que não pagam o preço, que vê o irmão que busca, no bom, o irmão que consagra, e exagera um pouquinho nesse sentido que o Espírito Santo está dando, fala para esse irmão na carne, repreende ele, nos vê repreender, ele fala e gela. Vocês lembram do profeta Ágapo? Alguém lembra, sabe quem era o profeta Ágapo? Eu quero ver a galeria. Vocês sabem quem era o profeta Ágapo? Era Ágapo? Era Ágapo.
Sabe quem era? Sabe? Sim. Em Atos. Paulo indo para Jerusalém, seguindo para Jerusalém, passa em Filipos, Cesareia, eu não me lembro. Capítulo 20 de Atos. Ele está chegando lá na casa de Filipe. Tá Paulo lá, Filipe tinha as filhas também que tinham o dom de profecia, mas vai esse profeta visitar Paulo e os irmãos ali. Quando ele chega lá, vai, fica aqui. Ele chega, isso está na Bíblia. Ele chega e pega o cinto de Paulo. Glória a Deus. Baixa, se vira aí. Você estava no chão, você sempre ele prende as mãos e os pés. E ele diz assim, ó, assim farão com o dono desse cinto. Aí eu te pergunto, irmão, não bastava ele dizer assim, ó, meu irmão Paulo. Obrigado, Mateus. Não bastava ele chegar e falar assim, olha, eu estou aqui que eu tenho uma mensagem de Deus. Qual é a mensagem? O Senhor manda me dizer que quem é o dono desse cinto, ou quem vai para Jerusalém, se prepare, porque vão prender, vão açoitar, vão pedir, vão maltratar, vão torturar. Não bastava dizer isso? Capítulo 21, versículo 11. Capítulo 21, versículo 11. Não bastava? Aí eu te pergunto, quem determina o exagero? Tem momentos que nós precisamos deixar claro as coisas, né? Eu dou aula. Quer dizer, não estou dando aula porque estou lá no conselho, mas eu dei aula para 2019 no estado. Eu dava aula para criança do 6º ano e para adolescentes do ensino médio. E tinha momento que eu tinha que ensinar aos adolescentes já adultos de 3º ano de ensino médio, eu tinha que improvisar, levar na prática para eles entenderem. Explicava, eles liam, e quando fazia na prática, agora eu entendi. Para ficar claro, se preciso for, ele vai te colocar de cabeça para baixo. Mas você vai entender o que Deus tem para fazer. Agora, isso não é uma prática, né, irmãos? Isso não é prática. Não é uma prática. Essa é a verdade. Não é uma prática. Nós somos seres humanos. E é o nosso espírito que entra em contato com o Espírito de Deus, que testifica que Ele é o Filho de Deus, que traz toda essa maravilha sobre a nossa vida. Imagina, o espírito humano. Você, eu acho que não tem aqui, né? Não tem, mas deixa eu falar. Você que fica torcendo pelo seu time de futebol, não tem aqui, mas você fica torcendo pelo seu time de futebol, né? Acompanhando desde o início lá, e quando ele está lá para ser campeão, você não faz um gol e vibra e vai, não é isso? Não é isso? Não, mas vocês não sabem o que é isso. Graças a Deus. Olha, são as emoções. Eu não posso colocar na conta de Deus, do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, o que são minhas emoções. Você é inteligente, você sabe o que são suas emoções e o que é o poder de Deus. Começa a diminuir os glórias, mas vamos lá. Bom, irmãos, o tempo se foi, mas vamos fechar aqui com os exageros. A vontade é de continuar, mas vamos continuar com os exageros aqui, só para finalizar. Alguns líderes têm exageros demais, mas não põe na conta dos pentecostais, não. Presta atenção, não põe na conta da gente, não. Tem alguns líderes, pastores de algumas igrejas, mais criativos, e eles deixam uma cadeira. Aqui o pastor Paulo. Essa cadeira está vazia. Para quê? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Ele está sentado ali e ele vai dizer para o pastor Paulo: dá oportunidade para a Deus pela vida desse. Deus maravilhoso. Lá no fim do
abençoando. Eu creio, meu Lá no Deus. canto tem Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aonde habita o Espírito Santo de Deus? Para que eu quero uma cadeira vazia? Ele está em nós, ele se movimenta em nós, ele fala conosco. Verdade. Aleluia. Pelo amor de Deus. Tem uma corrida no YouTube. Voltou. Tem uma corrida aí no YouTube. Eu ia até trazer o vídeo, mas depois eu falei, não, vou tratar de coisa séria. Eu tenho certeza que você já viu. Ela cai morta no meio da igreja. Já viu esse vídeo? Graças a Deus. Ela cai morta no meio da igreja. Sabe quando é que ela ressuscita? Quando os irmãos oram? Amém? Não. Quando os irmãos jejuam? Amém? Não. Quando o pastor desce e faz a oração da fé e unge ela, o presbítero, aliás? Amém? Não. Quando os irmãos depositam dinheiro no corpo dela assim. Vai, dinheiro. Tá no YouTube, procura lá. Ela deposita dinheiro. Quando tem uma boa grana, quando vai aumentando, ela vai começando a dar os primeiros sinais. Mano, isso é de brincadeira. E você nem dizer que isso é pentecostal? Não põe na nossa conta, não. Ou então, dê tudo para Deus. Aí você vai lá no livro de Atos, ô Ricardo, lá no capítulo 2 em diante, capítulo 3, você vê que eles. Você tem tudo para Deus, mas qual Deus? O que está liderando a igreja. Leva lá para ele. Deposita tudo pela fé. Vai lá. A Bíblia diz, no livro de Atos, no Lato Evangelho, diz que depositaram. Eles vendiam suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. E em seguida você vê no texto que eles tinham tudo em comum e repartiam para. Não era só o pastor Walter que estava andando de BMW, não. Não era só ele, não. Preste atenção, não coloque na conta dos pentecostais, não. Os pentecostais creem no poder de Deus, creem nos dons espirituais, por isso praticam isso. Aí vem colocar essas coisas na nossa conta. Eles estão dizendo que são. Mas eu conheço tantos que são. Como nós vamos combater isso? Como ele já disse na palavra, temos a unção e o entendimento. Quem quiser voltar depois, 1 João capítulo 2, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, fala do exercício dos dons. Por outro lado, temos que engessar, não podemos engessar a situação. Não podemos engessar a situação de maneira nenhuma. Eu não vou marcar dia e hora, como disse o irmão, para Jesus batizar, para Jesus dar dom. Pode acontecer agora, hoje à noite, aí, ó. Pode acontecer, a palavra vai ser pregada. Quem faz a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o mover do Senhor, vem do céu, não vem daqui, vem do Senhor, não vem de mim, não vem do pastor, não vem da irmã que subiu um monte, desceu um monte, não vem da irmã que jejuou 40, 80 dias, do irmão que. Não! É o poder de Deus, vem dele! É dele, vem dele, põe isso na tua cabeça. Glória a Deus. Deus é. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos assumir, somos pentecostais, sim, Senhor. É o poder de Deus no nosso meio. Segure. Meus irmãos, como vamos combater esses exageros? Com a palavra. Na dispersão e perseguição dos discípulos. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 9 ao 13, Filipe vai para Samaria. Lá tem um mágico, lembram dele? Lembram dele? Simão, não é? E se você ler o texto, vê que o povo se obedecia a ele. Ele era respeitadíssimo ali, por causa das mágicas que eles faziam, da ilusão que ele fazia no povo. Olha o absurdo. Inventando. Não confunda adivinhação, misticismo e
falava em línguas, falava em texto, falava em línguas. Essa manifestação, Simão viu aquilo e ele falou: como combater esses exageros? Ele viu aquilo e ele falou: ei, Pedro, ei, quanto que é? Eu quero comprar isso aí, ó. Ei, eu quero comprar isso aí, eu quero pra mim também. Tá aqui, eu tenho condições, eu pago. Vai você e a sua riqueza se converter. Isso é poder de Deus. Vem do trono, desce, vai buscar, se converter. Não é para você ficar famoso. Não é para você ser um bam das agendas. É para o nome de Jesus se glorificar. É para isso o poder de Deus. É para isso os pentecostais. Para dizer, Ele continua batizando. Ele continua curando. Ele está no nosso meio. Somos pentecostais de coração, de mente. O poder desce. Agora eu vou fechar de verdade, pastor Paulo. Mas tem aqueles, irmãos de Samaria, que ficam só na janela também, né? Ficam só na janela. Né? Lembra Davi? Foi buscar, fez tudo errado. A arma foi lá para casa de Obed-edom. Davi desconforta. Recebe a notícia que o problema não era a arma. Deus está abençoando a vida dele. Na casa de Obed-edom, vamos buscar essa arma. Maravilha, aleluia. Vamos buscar essa arma. Davi vai buscar a arma. Dessa vez faz tudo direito. Irmãos, quer ver o poder de Deus ser extraordinário em família? Quer ver como faz? Como acontece? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui como você tem que fazer. Tá aqui como você tem que buscar. Tá aqui como você tem que ser cheio. Tá aqui, tá aqui. Davi seguiu. Quando Davi seguiu conforme manda a lei, Deus foi abençoando. O povo vinha cantando. A arca seguindo ali nos ombros. O sacerdote estava ali caminhando bonitinho. Davi tira suas vestes reais. Davi tira suas vestes reais e desce para o povo. Vai seguir a arca. A Bíblia diz que Davi pulava com toda a força. Davi pulava com toda a força seguindo a arca. Aleluia. Deus te glória. Milca estava na janela, a esposa de Davi. Precisa disso? Precisa disso? Davi foi, que entrou, fizeram o sacrifício. Davi volta para casa, regozijando, cheio de gozo. Quando Davi no falou assim: bonito, né? Bonito para você. O rei se despiu ali na frente de suas servas. Tá bonito isso, né? Pulando como um vadio qualquer, como um louco. Que isso? Na frente de todo mundo. Vamos trocar de miúdo para nós? Vamos trocar de miúdo para nós? Minha querida, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na manifestação da presença do Senhor, eu vou me despir da minha realidade, da minha vaidade, da minha inteligência. Deixa Deus te tomar, irmão.
bênção a cada um dos irmãos. E também conosco a cantora Andressa Oliveira também. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou desejar a oportunidade de estar com a irmã. E após esse louvor, nós vamos estar tirando os não só hoje, mas todos os dias. Eu das pela vida do César, da Karen, do pastor, muito obrigada pela oportunidade, viu? De todos os irmãos, peço perdão pelo horário que eu cheguei. Eu sou nova na direção, né? Então eu tinha que esperar meu pai chegar do trabalho, irmãos, porque por aqui não tem poste de borracha, né? Por isso que eu me atrasei um pouquinho. Mas o Senhor Jesus já estava aqui. Ele continua aqui para receber o nosso louvor e nossa oração. É um hino conhecido, peço que todos me ajudem em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia.
irmãos, nessa noite quero chamar a Neuza, a irmã Neuza, a tia da Santa Elaine. Vem aqui, por favor. Será entregando o certificado para a irmã Santa Elaine. A irmã Estela. Vem, irmã Estela. Você está também entregando o certificado para a irmã Josélia. E a Karen. A irmã Karen. Já está bem. Deus, grande poderoso. Deus abençoe a minha Sônia. Também a irmã Neuza, né? A do Recife. Já está indo embora, irmãos. Esteve aqui conosco, né? Glória a Deus. Karen. Deus, grande poderoso. A Karen estará entregando para a cantora Andressa uma lembrancinha em nome do simpósio. Deus abençoe grandemente essa noite. A irmã Estela estará entregando para a nossa irmã Josélia lembrancinha também em nome do simpósio. Pela sua participação, que é muito importante. E eu quero agradecer em nome de Jesus por essa rica oportunidade, irmãos. Muito obrigada por estarem passando para a nossa Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sabe lá, sei lá, que tem que colocar na terra aqui, né? Tem coisa boa lá. Meus irmãos, Pai do Senhor novamente. Que Deus abençoe nosso irmão Sônia. Tem pizza, tem esfirra, tem muita coisa gostosa aqui, irmão. Não parei aí não, né? Passa lá na Jardina, abençoe esse trabalho, viu? Sim, meus irmãos, eu queria perguntar, tem alguém essa noite ouviu essa palavra, ainda não tomou uma decisão do Cristo? Você quer nessa noite aceitar Jesus como seu Salvador? Se você entrou aqui nessa noite e foi esclarecido o Espírito Santo, é algo maravilhoso, irmão. Coisa maravilhosa é ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele é dado para quem crê em Jesus Cristo e vai morar no céu, que é melhor ainda, né, pastor Jesus? Tem alguém que aceita Jesus como seu Salvador? Se não tem, Deus abençoe. Novamente, uma Sônia, Deus abençoe, uma palavra maravilhosa. Muito obrigado. A cantora também. Andressa, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Toda a igreja que veio com você nessa noite aqui. Como eu falei, o mesmo Deus que falou ontem, usando o pastor, escritor de vários livros, né? A gente fica temeroso mesmo, que a gente precisa se colocar no lugar da irmã Sônia, né? Porque a gente já fala de Deus não é fácil, mas Deus usou ela extraordinariamente essa noite. E amanhã nós teremos aqui novamente, iniciar às 19 horas. Pastor Gilson, Deus abençoe. O presbítero. O presbítero Jair, eu deveria duas vezes agradecer, mas particularmente, e toda a igreja, os irmãos que chegaram lá para ser apresentados, todos vocês que estiveram conosco aqui, Deus abençoe. O pastor Cleber, meus irmãos, não está conosco hoje aqui, ele tinha um compromisso na série, eles é alguns obreiros, mas amanhã ele vai estar aqui com a gente. Nem coloque pé em Jesus. Não esqueça, meus irmãos,
Domingo, a nossa Santa Ceia, às 9 horas, né? Isso, então o presbítero lá do Miramar, e também os seus companheiros com a gente nessa noite. Deus possa abençoar o irmão, leva a paz para a sua família ainda. Amém, queridos? Só nessa hora eu vou orar e agradecer ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Permitiu para estar orando. Vamos todos na mesa apostólica. Aí, rapaz, você veio aqui. Vamos acender Jesus do seu Salvador? Ele tá bom, olha. Maravilha. Esse aqui é o. Trabalha comigo, Você falou o nome dele aqui? Pensa no céu, né? Fala do Davi aqui. Aceitando Jesus do seu Salvador. Oração. Vamos orar. E o Espírito Santo é que convence, irmãos. Ele não pode estar forçando, porque essa oração não aceitou Jesus. Ele está aqui, já é conhecedor da palavra de Deus, é bom passo que está aqui aceitando a oração da igreja também. Porque vai estar orando por ele e agradecer pelo culto da nova mesa apostólica. Deus abençoe. Estende vossas mãos, Pai. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, Deus convívio, Pai, a qual, Senhor, o Senhor tem se ajudou, Pai, tira as coisas, Deus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e sempre ricas consolações do Espírito Santo, seja na vida de todos e todos juntos possam dizer amém. Deus abençoe a cada um.